Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estou aqui novamente com o True Speak. Desta vez com a voz um pouco alterada, porque eu peguei uma gripe do cão. Graças a esse clima muito estranho aqui. Aqui na Virgínia faz verão e inverno ao mesmo tempo. E como a gente viaja muito, às vezes você pega um clima de verão e de inverno no mesmo dia. Hoje, por exemplo, aqui tá um calor. Mas se você viaja 30 milhas, você pega neve. E não há brasileiro que aguente isso. Então, praticamente levantei da cama para fazer esse programa. Se eu disser alguma besteira é porque eu ainda estou delirando com febre. Vocês não liguem, não. Mas esta semana a primeira coisa que me chama a atenção aqui são essas duas notícias simultâneas. Uma entrevista que saiu na Folha com Immanuel Wallerstein, onde ele diz que, afinal de contas, o Lula e o Chávez não são muito diferentes. Eles estão perfeitamente unidos, estão solidários um com o outro e, vamos dizer, estão agindo em comum acordo em tudo. Então não se iludam com as diferenças aparentes, diz ele. O detalhe interessante é que esse Wallerstein, ele é junto com Istvan Meszaros e com Antônio Negri, é um dos três maiores teóricos do movimento comunista internacional. Ele é o equivalente do que seria nos anos 50 o Roger Garaudy e o Henri Lefebvre, né? E a Folha, ao dar aqui os créditos dele, diz apenas sociólogo norte-americano, pesquisador sênior da Universidade Yale e autor do livro Declínio do Poder Americano. Quer dizer que não informa ao leitor que se trata de um teórico comunista. Quando vai entrevistar um homem da direita, vem sempre o carimbo ideológico. Mas aqui, não, é preciso dar uma ideia de neutralidade para, vamos dizer, explorar a credulidade do leitor. Isso aí é típico da Folha, né, seu Otávio Frias? Esse seu jornalzinho é filho da puta mesmo, né? Mas a entrevista do Wallerstein é até significativa, tá certo? Porque ele diz, além disso que ele diz sobre o Lula, ele diz uma outra coisa muito interessante. Ele diz que a ascensão do governo da esquerda na América Latina reflete um decréscimo real da influência americana sobre esta parte do mundo. Isto é uma grande verdade. Tá certo? Agora, tem muita gente aqui que não quer ver isso, não quer saber. Pior é que esse declínio começou de dentro. Isso aí começa com a política latino-americana do Jimmy Carter. Né? Jimmy Carter sempre favoreceu esse pessoal da esquerda, depois o Bill Clinton fez a mesma coisa. E os governos republicanos que houve nesse ínterim não ligaram para a região, não fizeram nada. Isso quando não mantiveram exatamente a mesma orientação dos anteriores, como fez o George Bush. Agora, ao mesmo tempo que o Wallerstein diz que o Lula e Chávez são, no fundo, a mesma pessoa, vem a notícia de que no Fórum Econômico Mundial, esse senhor Jacob Frenkel, que agora é vice-presidente do American International Group, que atua em 130 países, homenageou o Lula porque o Lula se converteu ao capitalismo. Você vê que o Lula é uma figura realmente miraculosa, porque ele, ao mesmo tempo, ele é estritamente comunista e estritamente capitalista. Quer dizer, basta isto, essas duas coisas na mesma semana, gente, e parece que o leitor brasileiro já não junta uma coisa com a outra, né? Basta essas duas notícias ao mesmo tempo para você ver que a figura é totalmente fake e que tem alguma coisa muito mal explicada aí, né? Na verdade, a explicação, até nós conhecemos, existe um interesse enorme de alguns grupos econômicos nessa integração latino-americana, mesmo que seja por via comunista, para eles não faz a menor diferença. Então, desde que o Brasil continue pagando suas dívidas direitinho, para eles pouco importa que venha o comunismo. Aliás, até melhor, porque o comunismo se endivida mais ainda. O que eles não querem é um próspero país capitalista que não precise deles. Isso aí realmente não pode. Pode até, se for capitalismo, tem que ser capitalismo, como é que diz, na coleira deles. E se for comunismo, bom, vai ficar na coleira deles de qualquer maneira, porque comunismo é dependência econômica, comunismo é fracasso e comunismo é dívida. Eles sabem perfeitamente disso. Muito bem. Também, aqui na mesma semana, acontece uma notícia interessante que as Farc atualmente conserva em seu poder 1.100 prisioneiros sequestrados para fim de extorsão, aguardando, né, o pagamento do resgate para não sei quando. Quer dizer, não existe nenhuma cadeia na América Latina, nem mesmo em Cuba, que tenha
1.100 prisioneiros políticos ao mesmo tempo. A Farc tem. Né? E o nosso governo continua aí em muito boas relações com a Farc, né? Afagando a cabeça delas e nada fazendo contra a atuação dela, que no Brasil está cada vez mais ousada. Né? Aqui, outro e-mail que eu recebo aqui, Jorge Figueiredo. Agora que as drogas foram liberadas no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, as Farc já deixaram de ser atacadistas para ser distribuidoras. O tráfico já não é mais feito nas favelas. As Farc estão entregando diretamente ao consumidor por delivery. Basta pedir que o motoboy leva na porta de casa. Não é uma maravilha? É o progresso, gente, é o progresso. Né? Agora, para garantir que não terão concorrentes, guerrilheiros das Farc estão entregando as favelas e acabando com os traficantes comuns. A Tropa de Segurança Nacional e a Polícia Federal são apenas segurança das Farc para garantir o sucesso do monopólio total do narcotráfico de drogas. Eu nunca tive dúvida disto. O fingimento de simulacro de combate às drogas que este governo tem feito é apenas para eliminar a concorrência das Farc e abrir o caminho. As Farc já tem o monopólio, boa parte da América Latina, vão ter no Brasil também. E já estão, segundo aqui nos informa o Jorge Figueiredo, a coisa já está assim. Daí continua ele aqui. Toda essa perseguição aos comandantes das polícias militares e civil faz parte do plano das Farc de reformatação do tráfico. Também não tem a menor dúvida disso. Né? E por aí vai. Então, gente, olha, para entender a política de um país, você não pode olhar somente o lado econômico, como faz esse pessoal, sabe, liberal, aí que acha que não, como o Lula está cumprindo direitinho aí as determinações do Banco Mundial, etc. Então, quer dizer que ele passou por capitalismo. Isso é uma estupidez, né? Monstruosa, tá entendendo? Isso quando não é estupidez proposital, quer dizer, o sujeito está lá como desinformante mesmo. Né? Agir pela linha do capitalismo ortodoxo, até Lenin agiu durante um tempo quando lhe interessou. Não, o que você tem que ver não é a política econômica, o que você tem que ver é isso aqui, por exemplo, a política de segurança, onde está desmantelando totalmente o Estado brasileiro e entregando na mão dessa gente, está criando uma tropa, está criando um exército revolucionário entre Farc, PCC, Comando Vermelho, MST. Isto já é, evidentemente, o núcleo do futuro exército revolucionário. O Lula está criando isso, pô. Quer dizer, é claro que o pessoal do Foro São Paulo tem que confiar nele. É claro que o Chaves tem que confiar nele. Essas pessoas estão por dentro. Eles não são os idiotas que, vamos dizer, se baseiam somente em notícia que saiu na Folha de São Paulo ou no Estadão. Não, eles leem os relatórios, leem as atas do Foro de São Paulo. Eles têm contato direto com o Lula, pois não precisam dessa idiotice chamada mídia brasileira para informá-los. Então, como eles sabem o que o homem está fazendo, eles confiam nele porque sabem que ele é fiel. Por outro lado, os camaradas lá do Fórum Econômico Mundial também sabem que ele é fiel porque eles só olham as estatísticas, os relatórios dos bancos, etc., e dizem que está tudo em ordem. Então, no meio disso, quer dizer, isso que estamos vendo é um país que, com a aprovação dos grandes centros capitalistas mundiais, está caminhando, vamos dizer, para o comunismo muito rapidamente. Muito bem. Tem um outro e-mail aqui, Marcos Paulo. Caro professor, saudações. Me chamo Marcos Paulo, resido em Vitória, Santo Antão, Pernambuco. A TV Cultura irá colocar no ar um programa de ombreia, pelo que se aduz, chamada Chopin com o sambista Cartola. Eu entendo perfeitamente, acho que eles têm toda a razão, porque eles não conseguem perceber diferença nenhuma. Né? A diferença escapa totalmente. Então é normal que eles, do ponto de vista deles, né, seja tudo igual. Quer dizer, passou 1 centímetro acima da cabeça deles, eu não duvido que o Cartola seja muito mais inteligente do que eles. Então o Cartola é um pouquinho mais inteligente que eles, o Chopin é 2 pouquinho mais inteligente que eles. Para eles é tudo a mesma coisa. De 1 centímetro para cima é tudo igual. Segundo item, relendo o sabão que o senhor deu em Ariano Suassuna nas páginas da Bravo, gostaria de saber se o senhor já leu a Iniciação Estética, escrita pelo próprio Ariano Suassuna, e o que achou. Eu li sim e achei muito bom, embora seja apenas um livro didático, sem nenhuma grande novidade. Aliás, tudo que eu li do Ariano Suassuna, eu gostei, no mínimo posso dizer que eu gostei. Tem algumas peças que eu acho absolutamente geniais. O Alta Compadecida é genial, sou um admirador do Ariano Suassuna, mas entendo perfeitamente as limitações intelectuais dele. Quer dizer, ele é apenas um escritor regional,
Quer dizer, não é um camarada que esteja habilitado a opinar, vamos dizer, nas grandes questões de política cultural mundial, ele não entende nada, e quando abre a boca só fala besteira. Então é melhor ir para casa e escrever peça, que é o que ele sabe fazer. Terceiro, o senhor mantém as mesmas opiniões que emitiu na parte de Planeta sobre a crise da igreja? Isso aí foi mais de 30 anos atrás, eu nem lembro o que eu escrevi lá, meu Deus do céu, eu precisaria reler de novo. Agora, tem o seguinte, eu quando escrevi algum negócio e depois eu reparo que é besteira, eu não tenho a menor dificuldade de dizer que é besteira, né? E apagar aquilo. Agora, tem outras coisas que não é que estava errado. Às vezes as pessoas, enfim, a gente escreveu alguma coisa agora, compara assim, linearmente com uma frase de 30 anos atrás, e diz, o senhor mudou de posição, mudou de opinião. Eu falo, não, no Brasil todo mundo pensa que opinião é uma coisa em bloco. Você tem um corpo de opiniões fixa, né? E quando muda alguma coisa ali é porque o cara mudou de opinião. Às vezes não é assim. O processo intelectual, às vezes, é uma longa assimilação de aspectos contraditórios da realidade. Tá? Se você disse uma coisa ou diz outra, você precisa ver, às vezes é uma mudança efetiva de opinião, às vezes é uma autocorreção que o nego está fazendo. Às vezes o camarada pode ter esquecido a opinião de 20, 30 anos atrás e criou outra, independentemente. E às vezes é simplesmente vamos dizer, uma integração de aspectos contraditórios da realidade. Também precisa ver que nem todos os escritos de um autor são colocados no mesmo nível. Quer dizer, uma coisa são transcrições de aula, outra coisa são, vamos dizer, ensaios publicados sob a forma de livro, como o Jardim das Aflições ou o livro sobre Aristóteles. Outra coisa são artigos de jornal, outra coisa são entrevistas. Quer dizer, esses vários textos não têm, vamos dizer, o mesmo nível de rigor de expressão. Tá certo? Você tem, num artigo de jornal, você faz aquilo meio às pressas, pode sair muita coisa imprecisa e não tem sentido confrontar uma frase dali com outra de outro lugar, a não ser que você faça as devidas mediações. Mas qualquer que seja o caso, eu sinceramente não lembro qual foi o diagnóstico que eu fiz da crise da igreja na época. Hoje eu tenho uma série de ideias a respeito, provavelmente não devem ser exatamente iguais às daquela época. Alguma coisa eu aprendi nesse ínterim. Vamos ver outro aqui. Aqui, Fernando Ferreira. É lícito afirmar a existência de um paralelismo entre a teoria dos quatro discursos e a gnoseologia aristotélica, quer dizer, teoria do conhecimento de Aristóteles? Bom, a resposta é sim. Não apenas é lícito afirmar esse paralelismo, como eu mesmo, no final do meu livro sobre Aristóteles, eu já coloquei isso aí. Quer dizer, a teoria dos quatro discursos, essa sucessão, sucessão escalar dos quatro discursos, que vai poético, retórico, dialético, lógico ou lógico-analítico. Isso aí, essa estrutura é exigida pela própria teoria do conhecimento de Aristóteles, que na realidade é a descrição de uma sucessão de transformações do material absorvido pelo sentido. Primeiro tem a absorção pelo sentido, depois tem a síntese imaginativa, depois em cima da síntese imaginativa se criam os conceitos, e daí em cima dos conceitos se cria a articulação dos conceitos, ou o discurso propriamente dito, né? O paralelismo é mais do que, não é só um paralelismo, uma coisa exige a outra, não tem como escapar. Né? Principalmente quando nós estamos conscientes daquela famosa definição dada pelo Benedetto Croce, quando ele define a arte como expressão de impressões, e me parece que essa definição é estritamente correta. Então, não teríamos como deixar de ver, por exemplo, o primeiro discurso da série, que é o discurso poético, como a expressão direta, né, do material sensível depositado na memória e trabalhado pela imaginação. Quer dizer, a expressão direta do trabalho que a imaginação fez de síntese dos dados do sentido. Se você expressa isso diretamente, você está fazendo discurso poético. Tá certo? Sem este discurso inicial não existe mais nenhum outro. Todos os outros são elaborações a partir deste material acumulado na memória e mais ou menos sintetizado pela imaginação. Segunda pergunta. Se essa correlação existe, ela teria condições de explicar a história do pensamento humano? Não, não teria. Pelo seguinte, porque essa correlação ela é uma estrutura permanente. De certo modo, você pode dizer que não é possível haver numa dada sociedade, não é possível se desenvolver um discurso retórico se você não tem um discurso poético embaixo. Isso simplesmente não acontece, porque você não tem em cima do que retorizar. Quer dizer, a retórica é o discurso das preferências, das opções humanas, das escolhas. O indivíduo faz escolhas e defende. Você só pode escolher dentro do material que você conhece, né?
Então, vamos dizer, o discurso poético é a expressão do conjunto direto vamos dizer, da experiência. Em cima desse conjunto que se perfilam, que se formam as opções, as posições, as opiniões, etc, etc. Então, se não existe uma imaginação grupal mais ou menos envolvida, não vai aparecer, como é que se diz, dúvidas em cima disso e não vai oferecer, não vai aparecer a possibilidade de divergência de opiniões capaz de se organizar numa confrontação retórica. Por sua vez, se não existe confrontação retórica, não existe multiplicidade de opiniões, não existe muito menos a possibilidade do discurso dialético, que não é outra coisa senão a triagem entre as opiniões existentes, e assim por diante. Ora, essa série de exigências ela é permanente, ela é um dado estrutural da cultura humana, e, portanto, ela por si não pode determinar o curso da história. O que ela... fazer uma analogia. Por exemplo, você pegar dizer, a fisiologia do movimento do humano, como é que o ser humano anda, tá certo? Bom, você conhecendo toda a fisiologia do movimento, dá para você deduzir daí para onde o sujeito vai andar? Claro que não. Mas você pode pegar alguma relação. Por exemplo, você pode saber a velocidade média que ele vai desempenhar para onde quer que ele vá. Você tem uma série de determinantes do movimento, fatores que limitam o movimento. Limitam, mas não determinam a sua direção. Do mesmo modo, vamos dizer, essa estrutura básica do discurso humano, que superpõe essas quatro camadas, ela sendo um fator constante, ela por si mesmo não pode determinar a mutação. Tudo que é constante não determina mudanças. Então, o que você pode obter, vamos dizer, é um suporte estrutural para a compreensão da história, quer dizer, um instrumento de compreensão, porque você verá que muitas vezes, certas que parecem mutações históricas, não são apenas a expressão do elemento permanente, um cíclico. Então, para explicar a história, não explica, mas ajuda a separar o que é, vamos dizer, constante do que é realmente histórico. Espero que tenha ficado claro. A gente aqui também tem uma limitação de tempo para explicar essas coisas, né? Mas, finalmente, tem a terceira pergunta do Fernando Ferreira, que é: os juristas brasileiros, especialmente aqueles ligados ao direito público, não cansam de falar nos tais conceitos jurídicos indeterminados. Dou um exemplo: nenhum desses juristas sabe definir o que seja interesse público. Daí eles dizem que o interesse público é um conceito jurídico indeterminado. Isto é um bando de vigaristas. Mas é um bando de filhos da puta. Meu Deus do céu. O que é um conceito indeterminado? O conceito indeterminado é uma contradição de termo, porque se é um conceito, conceituar uma coisa é determiná-la. O que eles querem dizer é o seguinte: é um termo não conceituado. Quer dizer, é apenas uma palavra. Se é um conceito indeterminado, não existe. Se é conceito, é determinado. Agora, se você não tem a determinação, se você não tem o conceito, então você tem apenas o termo, você tem uma palavra que você conceituará diferentemente conforme lhe der na telha no momento. Isso é uma picaretagem sem mais tamanho. Se eu ter o que eles querem dizer com conceito indeterminado já mostra a sua total ignorância, que eles deveriam chamar de termo indeterminado. Tá certo? Quer dizer, termo de significação indeterminada. Isso é possível. Você pode usar uma palavra qualquer, né? Você usa aí, inventamos a palavra ptux. O que é ptux? Não sei. É um termo de significação indeterminada. Isso é perfeitamente possível. Assim como em álgebra, você usa uma letra lá para designar uma quantidade indeterminada que pode ser determinada no futuro. Se você tiver sorte e chegar ao fim do cálculo, você saberá qual é o valor daquele número. Isso é possível. Agora, conceito indeterminado, isso também é uma coisa que diz a quantidade não quantitativa, tá entendendo? Então, isso, além de ser analfabeto, esse é um analfabetismo proposital, você tá entendendo? Quer dizer, eu entendo o que eles querem dizer. Quer dizer, um termo que você está usando, tá certo, que tem uma pluralidade de sentidos e, portanto, não dá para você determinar naquele momento e pode ser determinado em outras circunstâncias. É isso que querem dizer. Mas se fossem camaradas capacitados, diriam exatamente termo de significação indeterminada, quando você só tem realmente o termo e não o conceito. Agora, conceito indeterminado é conceito não conceitualizado. Então, vão à merda. Isso é o que tem que responder para esses camaradas. Vão à merda. Agora, o brasileiro padece de um respeito excessivo por qualquer idiota togado, você está entendendo? Aparece lá um jumento vestido de juiz, as pessoas aceitam. Não é para aceitar isso, não é para respeitar essas pessoas. Se a gente faz uma coisa dessa, teria que ser tirado do seu cargo a pontapé, tá entendendo?
Agora, você lê a teoria do medalhão do Machado de Assis, o medalhão é isso, quer dizer, o sujeito só tem a pose e a posição e por dentro não tem nada, é oco, é um monte de merda. Você precisa parar de respeitar essas pessoas. Por isso, isto é urgente, a salvação do Brasil depende da destruição dos medalhões. O Brasil tem um número excessivo de medalhões per capita. Entendeu? Não dá para pagar toda essa gente, não dá para a gente respeitar todos esses caras. Esses caras estão sugando, quer dizer, as energias do país para lhes impor ao povo inteiro esse tipo de besteira. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, outra carta aqui. É o Leopardo. Aqui está escrito Leopardo. É Leopardo ou Leonardo? Agora não sei. O e-mail é Sigma Léo. E meu último e-mail eu tentava ver se ainda podia ver alguma coisa que se salvava no Concílio Vaticano II. Logo após enviar a mensagem que pediu ao senhor algum esclarecimento, decidi visitar a parte do Gustavo Corsão na internet. Nesta, um ótimo argumento acabou com aquilo que poderia ter sido uma desculpa para o concílio não ter se pronunciado contra o comunismo ou contra qualquer heresia moderna, o fato de ser um concílio pastoral. A resposta do Gustavo Corsão foi, aspas, o concílio dito pastoral é elogiado precisamente por não ter cumprido o mais grave dos deveres pastorais, o dever de defender o depósito sagrado da fé e o de zelar pela salvação das almas. O Corsão estava montado na razão. O concílio não prestou nada, nada se salva daquela porcaria. Porque, dizia São Tomás de Aquino, o ato bom é o ato que é bom nas suas intenções, nos seus meios, na sua execução e no seu resultado. O concílio teve intenção boa? Não teve. Por quê? Porque antes do concílio foi assinado o Pacto de Metz, em segredo. Quer dizer, o concílio nasce de uma trama secreta entre o Vaticano e o seu pior inimigo, tá certo? Quer dizer, o Papa mesmo, que havia acabado de assinar um decreto excomungando quem colaborasse com o comunismo, manda no dia seguinte colaborar com o comunismo. A coisa que nasceu assim já nasceu podre, tá certo? Muito bem. Quando você vai ver, tendo nascido mal, como foram os meios de execução, foi só intriga e mentira para todo lado, a começar pela negação do próprio pacto, tá certo? A totalidade dos escritos, das atas do concílio, é uma imensa desconversa. E o resultado foi o quê? Foi a perdição de milhões de almas e o dano trazido a milhões de católicos sinceros no mundo inteiro que ficaram chocados, desorientados e acabaram abandonando a igreja. Tá certo? Então, não tem explicação. O Concílio Vaticano II é a mancha de batom na cueca. Todos que têm alguma responsabilidade por isso aí vão arder no fundo do inferno enquanto não, vamos dizer, se retratarem disso publicamente. Todos eles. Seja papa, cardeal, bispo, coroinha ou porteiro do edifício. No tempo do concílio, até eu sou um filho da puta também. Por quê? No tempo do concílio, foi em 63, eu fazia um programa de rádio para criança. Tá certo? Quer dizer, eu já falava naquela época, né? Já dava palpite naquela época. E era uma rádio católica. E eu lá falei bem do concílio. Tá, retiro qualquer coisa que eu possa dizer. Nem a menoridade me desculpa. Tá certo? Acreditei de boa fé, mas era um cretino, não sabia o que estava se passando lá. Vamos lá. Aqui o Rodrigo Pedroso me manda um e-mail com um recorte da agência aciprensa.com, onde conta, se refere aqui a uma matéria da National Review. Por incrível que pareça, eu sou assinante da National Review, recebi aqui, mas como eu estava chumbado esses últimos dias, nem abri a revista. Fiquei sabendo do negócio graças aqui ao Rodrigo Pedroso. Depois vou olhar na revista direito. E conta aqui um autor que eu já conheço bastante, que é o Ion Mihai Pacepa. Ion Mihai Pacepa era o chefe da espionagem soviética na Romênia. E esse sujeito sabe um monte de coisa. Né? Ele escreve os artigos na newsmax.com, sempre muito interessante. E agora ele contou mais uma aqui. Diz que em fevereiro de 1960, Nikita Khrushchev aprovou um plano supersecreto para destruir a autoridade moral do Vaticano na Europa Ocidental. Eugênio Pacelli, então Papa Pio XII, foi escolhido como principal alvo da KGB, como sua encarnação do mal. O nome
Tchepa indicou esse artigo que a KGB baseou suas difamações na alegação de que o então arcebispo Pacelli havia servido como núncio apostólico em Munique e Berlim. Aspas, a KGB queria apresentá-lo como um antissemita que havia, vamos dizer, dado força ao holocausto empreendido por Hitler. Bom, era claro que, veja, essa história de que o Papa colaborou com o Holocausto, isso aí já foi totalmente, a tese em si já foi totalmente desmoralizada. Né? Saiu o livro do rabino, acho que Dalin, não lembro exatamente o nome do rabino, que pega esse livro do Papa de Hitler, escrito pelo tal de Cornwall, e reduz a pó de traque. Quer dizer, se alguém tem dúvida, depois eu prometo assim no outro programa eu dou o nome do rabino direitinho. Né? E olha, ninguém fez mais para salvar os judeus na Alemanha do que Pio XII. Pio XII pode ter o defeito que tivesse, eu vejo um monte de defeito dele, mas esse não. Ele não colaborou com o nazismo de jeito nenhum, ele foi o único sujeito que se mobilizou, enquanto os outros governantes do mundo estavam todos de braço cruzado, não queriam nem saber. Os judeus da Alemanha mandavam representantes desesperados aqui para os Estados Unidos para avisar as pessoas, ninguém acreditava, então fazia de conta que não acreditava. Enquanto isso, o Pio XII estava fazendo tudo o que podia para tirar o máximo de pessoas de lá de dentro. Tá certo? E aí no Brasil está cheio de gente que existe hoje. Por quê? Porque seu avô foi retirado da Alemanha pelo Papa. Se quer um exemplo, o nosso Otto Maria Carpo. O Otto Maria Carpo ele não era pessoalmente judeu, como religião, mas era de filho de família judaica, e foi retirado de lá pelo Pio XII. Tá certo? É verdade que chegou no Brasil se ferrou tudo, porque, veja que coisa, deram uma carta de recomendação dele para o Alceu Amoroso Lima. O Alceu Amoroso Lima era um grão senhor, era um homem elegante, tá certo, vaidoso, e ele viu aquele coitadinho daquele austríaco chegando lá, arrumou emprego para o nego numa biblioteca do interior do Paraná. Quer dizer, matou intelectualmente o sujeito, né? Não foi capaz de discernir que ele estava diante de um crítico literário 1 bilhão de vezes maior do que ele. Daí depois o Carpo fez contato com o Álvaro Lins e foi a partir daí que ele saiu do buraco, começou a escrever no Correio da Manhã. Mas ele saiu do Paraná e veio para o Rio de Janeiro, não tinha dinheiro, ele viveu durante um ano, viveu ali no Rio de Janeiro e vendeu os livros da biblioteca dele. Depois melhorou a situação. Mas esse é um dos muitos, né, milhares de judeus que foram socorridos ali pela Igreja Católica. Aliás, socorrer os judeus, se você quer saber, existe já uma bula, acho que é do Papa Bonifácio VIII, não lembro, mas em que determina aos cristãos que os judeus devem ser deixados em paz para viver segundo as regras da sua religião tradicional e que devem viver sob a proteção dos cristãos. Quer dizer, quem quer que não... Isso é um... Quer dizer, se o Papa socorreu os judeus, ele não fez mais nada que obrigação, porque isso aí todo católico tem obrigação de fazer isso. Isso aí, esse negócio eu acho que é do século X. Não lembro exatamente a data, tá certo? Não lembro, e hoje também meu cérebro não está funcionando muito bem. Mas o Papa fez isso, qualquer outro Papa faria a mesma coisa. Né? É claro, uma coisa é o Papa dizer, criticar a religião dos judeus. Ele tem o direito de criticar, porque se você tem uma religião, seguir uma religião significa que você acha que a sua religião é melhor que a do vizinho. Porque se achar que as duas são iguais, você pode seguir as duas, ou três, ou quatro ao mesmo tempo. Se o nego é católico é porque ele acha que a religião dele é melhor que a do judeu. Então ele tem o direito de criticar a religião do outro. Mas ele não tem direito de fazer nada contra as pessoas. E ao contrário, tem o dever estrito de proteger. Isso é sentença papal, isso é decreto papal. Quer dizer, não o católico vem encher o saco, tá entendendo? Os judeus estão sob a proteção da igreja e tem que ficar. E quem quer que tenha feito alguma coisa contra eles ou se omitido na sua defesa, já está queimado. Vamos lá. Aqui tem uma história muito estranha, que diz que a cineasta Alexandra Pelosi, a filha da Nancy Pelosi, fez aqui um documentário contra os evangélicos americanos. É estranho sair isso no Brasil, porque eu vi aqui a entrevista da Alexandra Pelosi e ela falava até bem dos evangélicos. Ela falava, no fundo, eu tenho lá umas coisas contra, mas no fundo, eu acho que eles estão certos. Quer dizer, eu não estou entendendo direito esta
esta notícia aqui. Muito bem, vamos ver o que mais temos aqui. Olha aqui, Pedro Costa me manda um artigo. Infelizmente ele não diz aonde saiu este artigo, né? Então eu peço, por favor, a todos que vão mandarem transcrições de jornal, de revista, põe a fonte direitinho, põe o lugar da internet, porque senão o pessoal pensa que a gente está inventando coisa, entendeu? Eu sei que não está, eu sei que a informação é autêntica porque eu tenho também de outra fonte, de um sujeito que foi preso, tá certo, na Inglaterra, porque ele estava distribuindo folhetos com transcrições das palavras da Bíblia do rei James, que falavam contra o homossexualismo, né? Então ele não pode mais, você não pode mais falar contra o homossexualismo. O cara foi para a cana, tá certo? É um militante cristão chamado Stephen Green. Quer dizer, não tem o direito de falar, mesmo que seja com palavras da Bíblia. Ora, se pode circular a Bíblia, então pode circular uma citação da Bíblia. Que raio de coisa é esta? Né? Quer dizer, o direito que se aplica a um texto inteiro se aplica a cada uma das suas partes. Se não for assim, não existe mais justiça, não existe mais direito, virou tudo bagunça. Tá certo? E a bagunça justamente que esse pessoal quer para instalar o direito do mais forte, quer dizer, aquele que grita mais, né? E você sabe que pouca gente grita mais do que esse pessoal gay. Se faz de coitado o tempo todo, entendeu? Como se fosse perseguido. Ora, meu Deus do céu. Eu tenho, assim, mais de 40 anos de jornalismo nas costas. Eu nunca vi um sujeito ser demitido ou deixar de pegar um cargo por ser gay. Ao contrário, tem um monte de chefe gay ao longo do tempo. Nunca ninguém nem reclamava disso, né? Eu já vi perder emprego, o cara por ser conservador, assim, olha, por ser esquerdista também não. Ninguém perdia emprego por ser esquerdista, mas direitista eu sei de vários, inclusive a começar por eu mesmo, né? Vamos lá, então esse artigo que não diz de onde é, mostra que há um certo temor na Inglaterra de que o cristianismo em geral acabe sendo criminalizado. E olha, parece que isso vai ser, tá indo para esse lado, porque veja aqui, o Antônio Donato me manda um e-mail dizendo que a imprensa britânica inteirinha está fazendo uma campanha intensa pela legalização da eutanásia, tá certo? E isso aí sob pressão, inclusive, de entidades médicas, tá? Importantes como o Real Colégio de Ginecologia e Obstetrícia, quer dizer, estão todos forçando para que adote a eutanásia. Então, isso quer dizer que, veja, a pressão dessas entidades pode mais perante o governo do que a opinião pública maciça, tá entendendo? Quer dizer, não adianta todo mundo ser contra, porque as decisões hoje, existem dois canais de decisão. Em todos os países do mundo tem dois canais de decisão. Um é o canal normal, que se conhece pela via eleitoral. Quer dizer, você elege os seus representantes, eles discutem no parlamento e passam lei. Mas existe um outro modo mais sutil, que é muito mais rápido, muito mais eficiente, que é através das comissões técnicas. Então você reúne meia dúzia de técnicos iluminados da ONU, eles tomam a decisão e vão passando, e aquilo acaba sendo aprovado sempre por cima, sem a menor consulta à opinião pública. Isso coisa até de maior gravidade do que a legalização da eutanásia. Essa coisa aqui dos Estados Unidos, da formação da comunidade norte-americana, que dissolveria as fronteiras entre Estados Unidos, México e Canadá, isto já tem, vamos dizer, acordos assinados entre os governantes dos três países sem que ninguém soubesse de nada. Quer dizer, isso na maior democracia do mundo. Quer dizer, como é que uma coisa deste porte pode ser decidida assim em comissões técnicas, em segredo? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Quer dizer, as comissões técnicas e esses acordos secretos são o principal meio de fazer política hoje. E as pessoas não ficam nem sabendo de coisa nenhuma. Recentemente eu comentei num artigo que aspectos importantes da política de segurança da Inglaterra foram transferidos para organismos internacionais sem que saísse uma linha na mídia. Isso na mídia inglesa, quer dizer, nós não estamos falando, aqui não é a União Soviética, não é a China, quer dizer, são democracias, mas não adianta ser democracia se em cima, vamos dizer, do processo normal de tomada de decisão, existe esta empulhação das comissões técnicas, foi inventado pela ONU, para quê? Para poder legislar em toda parte sem ninguém saber de nada. Por exemplo, pergunta aí, como é que se decide no Brasil política educacional? Política educacional vem pronto da ONU, política de saúde vem pronto da ONU, o Congresso às vezes não é nem informado. O Lula,
não confessou que tomava decisões, junto com Hugo Chávez e Fidel Castro, tomar decisões de política nacional, sem dar a menor satisfação ao parlamento, à opinião pública. Então, hoje em dia, todo mundo faz isso. Quer dizer que estão pegando democracia, estão gozando da cara dela, estão rindo da democracia. Eles não precisam mais de democracia. Né? Vamos lá. Aqui o Luiz Gentil Júnior me manda um e-mail contando aqui que, olha aqui, mostra a fotografia de um médico que foi brutalmente, o Dr. Aldo Consuegra Martínez e sua esposa Raima, foram brutalmente surrados pelas autoridades cubanas só porque disseram que queria sair do país. Isso acontece realmente. Então, quer dizer, veja, vocês conhecem algum jornal brasileiro que dê notícias periódicas sobre o estado das prisões políticas em Cuba, na China, nos países islâmicos? Não, ninguém dá. Todo mundo faz de conta que isso não existe. Que isso não existe. Uma vez eu perguntei ao Otávio Frias de Oliveira por que o jornal dele era tão enviesadamente anti-americano. Por que qualquer delitozinho real, imaginário da americana, fazia um forró-bodó, e quando era Cuba, a China, estava fazendo de conta que não existia. Ele me responde o seguinte: não, é justamente porque os Estados Unidos são uma democracia, nós ficamos mais chocados, etc, etc. Veja o código moral desse sujeito. O que ele está querendo dizer é que o delito pequeno cometido por um homem honesto é mais escandaloso do que o delito usual cometido por um bandido profissional. Isso lá é moral? Isso é moral invertido, isso é moral do capeta, pô. Quer dizer, aí o que você está dando ideia é de que os Estados Unidos são pior do que a China, pior do que Cuba, etc. E que é o que todo mundo pensa. No outro dia foi feita uma enquete no Brasil, né, qual é o país mais perigoso com relação a armas nucleares. 40% dos brasileiros votaram nos Estados Unidos, que é uma ideia idiota. O mundo inteiro sabe que os Estados Unidos não oferecem nenhum perigo com relação a armas atômicas. Isso só no Brasil. Se você for fazer essa enquete na China, eles vão votar em todo mundo. Pode votar no Irã, pode votar em Irã, mas nos Estados Unidos não. Agora, o brasileiro, 40% acha que o grande perigo é os Estados Unidos ter arma atômica. Eu digo, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Vamos ver o que mais temos em matéria de... Vamos ver se tem alguém na linha aí para falar. Agora não tem ninguém. Muito bem. Então, eu queria aproveitar e contar um negócio para vocês aqui. É uma notícia pessoal. Desde a semana passada, eu faço parte do comitê de honra de uma organização chamada Forces. Forces, F-O-R-C-E-S. O site é forces.org, www.forces.org, que é um site, vamos dizer, de anti-antitabagismo. Quer dizer, é um site destinado a reunir a documentação, tá certo, que prova toda a vigarice desse movimento antitabagista mundial. É uma coisa muito impressionante a documentação que eles colocam lá, que mostra que está havendo realmente falsificação de dados, tá certo? Por iniciativa de dois centros, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, e as grandes empresas farmacêuticas que têm interesse nessas campanhas antitabagistas, que agora chegam ao absurdo de querer proibir o fumo em prédios de apartamento. Quer dizer, você está aqui fumando no segundo andar, o nego lá do 10º andar acha que vai pegar um câncer nos próximos 10 minutos, tá certo? E, inclusive, já houve uma proposta que eu deixei de comentar, estava com um artigo aqui na semana passada, deixei de comentar, que um artigo de um sujeito da Real Academia Médica Britânica, propondo que os fumantes fossem preteridos, boicotados, tá certo, para certos tipos de cirurgia. Tá? Quer dizer, a rede pública inglesa, se você tem uma cirurgia para fazer, dará preferência ao não fumante. Quer dizer, isso é uma discriminação nazista absolutamente odiosa, mas o antitabagista ele tem a mesma coisa do comunista. Sob certo aspecto, prefiro até um comunista que um antitabagista, porque o comunista é menos louco. O antitabagista está tão imbuído de que ele está salvando a humanidade que ele não quer saber de fatos, não quer saber de discussão. Não, ele quer impor aquilo. É como se fosse realmente um profeta vindo do céu com as tábuas da lei e sai de baixo, tem que obedecer. Mas nem Moisés foi obedecido desse jeito.
Pô, isso é uma loucura. Aqui nos Estados Unidos diz essa coisa, o fumo mata 400 mil pessoas por ano. É verdade, 400 mil fumantes morrem por ano. Quando você vai ver a estatística do departamento oficial que investiga isso, sim, eles morrem, só que eles morrem na mesma idade que morre o restante das pessoas. Na idade, 70 anos de idade. Porque se você fuma, tu corre um grave risco de morrer aos 70 anos de idade. E se não fuma, também corre um grave risco de morrer aos 70 anos de idade. Agora, essa estatística os caras não divulgam, eles divulgam só para morre 500 mil, 400 mil por ano. Quer dizer, o que é isso se não empulhação? Ora, meu Deus do céu. É. Agora, o mais bonito aqui neste sentido, para você ver como é que está indo a Europa, é isto aqui. Na Bélgica, estão fazendo uma campanha, a Bélgica é o país onde a eutanásia, né, o suicídio assistido é legal. Você pode suicidar, pede para os médicos te ajudar, eles vão lá e te estouram os miolos gentilmente. Agora, há uma campanha para estender esse direito às crianças e aos pacientes mentalmente incapacitados que não podem decidir por si mesmos. Quer dizer, tem lá uma criança doente, os outros decidem que está enchendo muito o saco, está gastando muito dinheiro para cuidar do moleque, e você decide, mata logo, filha da puta, acaba com isso, tá entendendo? Agora, você quer que eu fale disso numa linguagem educada? O que é isso, meu Deus do céu? Né? Quer dizer, e os pacientes mentalmente incapacitados que não querem decidir, não podem decidir por si mesmo. Quer dizer, está lá o sujeito louquinho, né? O louquinho pegou lá um câncer, não estão conseguindo resolver o câncer dele, fala, vamos, tira o cara do caminho logo, joga no lixo, pô. Né? E agora, eu tenho certeza que as pessoas que fazem essa campanha alegam aqueles motivos humanitários tão lindos que se você ouvir os negros falar, você chora, pô. Agora tem gente aí na fila esperando, vamos ver, vou falar com o primeiro aí. Alô? Alô? Alô, Alô? Olavo? Eu? Aqui é o Leandro de Porto Alegre, tudo bem? Não entendi teu nome. Leandro, Leandro, oi, tudo bem, Leandro? tudo bem. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer. Ultimamente tenho acompanhado o teu site e realmente tem feito um trabalho espetacular de informação às pessoas. Obrigado. Eu sou muito por isso. Alguém tem que fazer a parte suja do serviço. Pois é. Eu acompanhei alguns artigos e eu sempre fico em dúvida quando tu comenta sobre religião, Aham. em diferenciar cristianismo com catolicismo, com essa ideia da ONU de fazer uma religião, digamos assim, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Qual é que, na tua opinião, seria um modelo ideal de religião, visto que esse é um assunto bastante controverso? Eu vejo, eu não consigo identificar nos teus textos uma posição clara em relação à diferença de cristianismo para catolicismo. Não, eu qual é que seria não tomo posição. A minha posição é a seguinte: primeiro, eu odeio polêmicas interreligiosas. Segundo, eu aqui. A minha experiência é a seguinte: tudo o que os fulanos falam a favor da sua religião é tudo certo. Quando começa a falar da religião do vizinho, só sai besteira. Eu nunca vi um sujeito de qualquer religião que fosse criticar do vizinho que não fosse na base da pura difamação. Sempre e sistematicamente tudo errado. Quer dizer, aparece aqui um católico falando coisa do Islã, quando você vai ver não é assim. O católico mentiu. Quando aparece um muçulmano falando do vinho, mente mais ainda. Tá entendendo? Então, é o seguinte, eu acho que as religiões têm que ser respeitadas como elas são, porque elas não são corpos de doutrina, elas são realidades históricas, tá certo? Que dizem, todas elas dizem respeito para certa relação do homem com Deus, elas são fenômenos de enorme profundidade e que dependem muito pouco das nossas opiniões. Tá certo? Eu acho que criticar uma religião é a mesma coisa que criticar o clima, você está entendendo? Você não vai conseguir mudá-lo. Esses dados estruturais têm que ser mantidos de algum modo. Agora, eu não gosto de crítica à religião e não gosto de mistura. Você está entendendo? Porque a mistura já esculhamba até o sentido ritual da coisa. Tá certo? Então, vamos dizer, esses ritos das igrejas não surgiram do nada, tá certo? Alguns surgiram por revelação parcial ou total, tá certo? Você pode do ponto de vista de uma religião, você pode negar que a outra seja totalmente revelada, mas não que houve, pelo menos você não pode negar alguma revelação pessoal lá dentro, não pode, tá certo?
Então, vamos dizer, as polêmicas interreligiosas são absolutamente estéreis e são muito utilizadas pelos inimigos da religião em geral. Tá certo? O que circula de mentira, tá certo, a respeito das religiões é uma coisa do outro mundo, uma coisa do outro mundo. Qualquer idiota que você perguntar, tá certo, vai te dizer que a igreja matou milhões, a Inquisição matou milhões de pessoas, etc, etc. É claro que não. É claro que não foi assim. Você chega a fazer o cálculo máximo foi da Inquisição Espanhola foram 20 mil pessoas ao longo de 4 séculos. Quer dizer que estatisticamente é um nada, na verdade. Né? A Revolução Francesa matou 10 vezes isso em uma semana. E as mentiras que circulam a respeito de judeu, que circulam a respeito de muçulmano, porra. Entendeu? Tudo isso assim, é nojento. Né? Então, eu acho que tomar posição nisso aí está errado. Se você quer saber qual é a minha fé pessoal, eu sou católico, sempre fui. Tá certo? Agora, nós estamos numa época, vamos dizer, de muita ambiguidade, porque você disse, sou católico, bom, então eu tenho que seguir o Papa direitinho. Falou, olha, eu nem sei se o mandato desse Papa é válido, porque houve tanta contestação, e eu li todo o material das igrejas dissidentes, pré-conciliares, tem muita coisa ali que a gente não tem como negar, então hoje nós estamos numa dúvida. O Concílio Vaticano encheu todo mundo de dúvida. Quando você está em dúvida, o que você faz? Você espera e reza. Eu não vou sair condenando as pessoas à toa, eu não vou fundar uma outra igreja, não vou, não vou tomar posição enquanto não souber a realidade das coisas. No Brasil as pessoas têm que ter opinião sobre tudo. Fica um pouco complexo porque às vezes tu observas alguns padres católicos aqui no Brasil falando a favor de MST, Bom, isso nem de se revolução. Fala. Eu tenho certeza de que a igreja que fez o Concílio Vaticano II estava todinha podre e infiltrada. Isso aí você tem a prova total hoje. Viu essa coisa da KGB que eu falei, ó, esse dado apareceu agora, mas quem não sabia que isso foi coisa da KGB? Todo mundo sabia. Agora, a KGB não era fazer a campanha de informação. A KGB estava dentro do Concílio Vaticano II. Tá certo? Então, como é que a gente vai ceder à autoridade dessas pessoas? Eu falo, não sei se você tem autoridade. Não sei e não sou obrigado a poder obedecer em caso de dúvida. Eu estou falando de consciência, tá entendendo? Então, as questões... A única defesa contra isso seria a consciência individual. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, você tem que rezar e pedir diariamente a Jesus Cristo que te ilumine, porque não é que você está contra a autoridade, é que a autoridade sumiu, meu Deus do céu. Você está entendendo? Exatamente. Está difícil saber onde ela está hoje, né? Quem é que representa realmente onde é a autoridade espiritual dentro do mundo cristão. Então, eu acredito que quem representa essa autoridade espiritual são as igrejas no seu conjunto. Você está entendendo? E eu acredito piamente na unidade profunda das igrejas cristãs. Acredito que o cristianismo é um só. Tá certo? E não creio que as divergências não possam ser resolvidas. Tá certo? Com outra religião é outro problema. Tá certo? Com relação aos judeus, já acabei de dizer o que eu acho. Tem que deixar eles fazendo do jeito que eles sempre fizeram. Tá? Isso aí é decreto papal, não é eu que inventei. E é de uma época em que não havia dúvida quanto a quem era a autoridade do mundo cristão. Tá certo? Então, esse decreto está em vigor. Quer dizer, a gente tem que proteger o judeu e defender o direito de ele seguir o jeito dele. Tá? Acredito que fica mais centrado na figura de Jesus Cristo em si, ao invés... Quanto ao protestantismo, tá certo? Olha, quanto ao protestantismo, eu não tenho como negar a autenticidade espiritual de muita coisa que vem dali. É claro que acontece. Como é que você vai explicar que o único país do mundo onde a religião cristã ainda é uma força política considerável seja um país protestante? Você acha que Deus ia deixar isso acontecer isso só de cinismo? Quer dizer, se o protestantismo não tem nenhuma raiz autêntica dentro do cristianismo milenar, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Entende minha pergunta? Então, Entendi. Então, alguma coisa de bom tem ali. Não sei o que é, mas que tem. Também não sou eu que vou julgar isso aí, entendeu? Eu só não gosto de ouvir o sujeito falar mal da religião do vizinho. Te recomendo isso pra você. Pegue o que tem de bom, siga os conselhos do apóstolo, experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Isso depende totalmente da consciência individual. Né? Que outro remédio você tem? Mas não deixa a consciência individual solta. Peça ajuda a Deus.
Ok, muito obrigado. Obrigado eu. Vamos lá, quem vai estar na linha aí? Alô? 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 Alô, quem está aí na linha? Alô, Olavo? Eu? Oi, Álvaro, do Canadá. Tudo bem, Olavo? Oi, tudo bem? Tudo bem. Olavo, bom, antes de mais nada, meus parabéns aí pelo teu programa, que não tem preço. Né? Obrigado, obrigado. Principalmente num espaço tão limitado como a gente tem em algo que se chama de mídia brasileira, né? Então, Pois é. bom, mas, Olavo, particularmente com relação a essa questão de educação, na verdade isso que eu vou me referir tá ligado a uma deseducação. Eu gostaria que tu me clarificasse uma coisa que para mim estava absolutamente obscuro, tá? E a partir das tuas conversas eu estou começando a esclarecer algo, certo? Que nós temos visto na prática aqui no Canadá. Esse movimento de ignorância mundial que se vê em nível de educação, que a gente viu no Brasil, o movimento de reforma, etc. Por acaso isso está ligado a esses movimentos chamados de alta performance, como o do International Baccalaureate, que nasceu justo em 68 na Suíça, e me parece algo que veio extremamente em oposição àquilo que tem nos Estados Unidos, que é o Advanced Placement. Quer dizer, está me parecendo isso aí, e aqui particularmente no Canadá a gente vê isso de uma maneira muito forte, né? Quando nos Estados Unidos tu tem 30 vezes mais APs em relação a IB, e a performance é infinitamente maior. Quando tu pega o IB, o conteúdo é simplesmente emburrecedor de quem está lá dentro. Então, a minha pergunta para ti era a seguinte: por acaso está ligado àquele movimento de esquerda nascido a partir desse movimento europeu em 68, quando eles criaram esse IB? Porque a diferença de currículo é simplesmente assustadora. Isso já vem de antes. Já vem de antes. A história inteira você pode ver num livro que se chama The Deliberate Dumbing Down of America. Peraí, vou te dar o nome da autora. Espera aí. Sugestivo. Olha, é The Deliberate Dumbing Down of America. A autora chama-se Charlotte, com 2 T's, Thompson, sem o P, Thomson, Iserbyt, Iserbyt. É um livro constituído quase todo só de documentos, que vai rastreando isso desde as origens da década de 30. Uhum. Quer dizer, quando ela diz que é um negócio deliberado, ela não está usando assim, não é uma interpretação, não é uma sacação dela, que ela pegou a unidade de uma tendência. Não, ela vai documentando passo por passo. Certo. Eu não tenho todos, não posso te dar detalhes dessa coisa agora, mas eu te garanto que isso vem pelo menos desde 30. E está ligado de alguma maneira a esse movimento de esquerda, porque isso é uma coisa... Não, está sim. Isso surge, vamos dizer, esse movimento surge de algo que já vem de antes. Ele não foi o começo de nada, entendeu? Porque isso é uma coisa interessante, porque é o seguinte, tá? Se tu pegar, por incrível que pareça, nós estamos aqui no Quebec, estamos contando os nossos dias aqui, porque simplesmente esse sistema aqui é absolutamente enlouquecedor, no sentido de não dar nenhuma formação decente no ponto de vista educacional. É algo assim simplesmente assustador. Né? Eu imagino como é que as coisas estão aí. É assustador algo assim, se a gente falar para um brasileiro vão achar que eu tô maluco, então, mas é algo assim, só vendo para crer, sabe? Para te dar uma ideia daquilo que nós sentimos aqui. Viemos de escolas relativamente boas lá do Brasil, quando a gente veio para cá, e não eram as melhores, necessariamente, tá? Mas eu posso te garantir o seguinte, se tu pegar, e os nossos filhos estão até nas melhores aqui, inclusive, tá? Algumas das melhores. Se tu pegar essas chamadas as melhores escolas aqui, elas não chegam aos pés de uma escola média privada brasileira. Em termos de currículo, dá de goleada uma escola brasileira. E isso é que me assustou. Eu imagino. Bom, o sai do Canadá lado é virtualmente um país socialista, né? Exatamente. Né? E como isso surgiu na Suíça, exatamente no ano daquelas revoltas na França, em 68, ano do AI-5 no Brasil, etc., me parece que o IB ele surgiu exatamente nessa época, né? E parece como uma contraposição ao AP. E não é à toa. Então, a partir daí me veio, poxa, não tem como os Estados Unidos não estar na posição de liderança que eles têm hoje. Para 14 mil escolas AP. O que salva aqui é o seguinte, é que você tem um monte de escolas particulares. Sim. E não é tudo regulamentado. Quer dizer, esse movimento vai
aos poucos, ocupando espaço, mas ainda tem uma margem de liberdade enorme. Certo. E o americano sabe usar isso, quer dizer, ele não espera as coisas do governo. Agora, num país como o Canadá, tudo vem do governo, você não tem para onde correr. É verdade. Uhum. É. Agora, eu vejo o seguinte, eu vejo que aqui, por exemplo, em ensino público, a gente vê que é um negócio nefasto mesmo, entendeu? Uhum. É verdade. Mas ainda falta muito para chegar no nível brasileiro, né? Uhum. Ainda está melhor que o Brasil, mas do ponto de vista ideológico, é uma coisa medonha, é um massacre. Uhum. Né? Certo. E não tem muito espaço para divergência, não, porque as pessoas nem imaginam que isso existe. Agora, tem muita escola particular que não é assim. Uhum. Eu conheço o programa, todas elas, andei estudando isso até para os meus filhos, e depois eu vi que eu não ia ter condição financeira de bancar uma escola particular, botamos aqui na escola pública, mas diariamente eu tenho que fazer a deslavagem cerebral das crianças aqui, né? Sim. Mas mesmo em escola pública nos Estados Unidos, você encontra escolas. Tem 14 mil escolas APs, né? Quer dizer, Sim, ainda tem muita coisa boa. muita coisa boa. Nossa. Enquanto tu tem 14 mil APs para 440 IB, né, E a gente vê assim, vida intelectual no mundo é aqui. Se você somar todos os países da Europa, não dá um décimo do que tem aqui. Quer dizer, aqui é a capital intelectual do mundo hoje em dia. Não dá nem para discutir. É. Beleza, muito obrigado. Então, se você sair daí, vem para cá. Será muito bem recebido. Venha me pode, visitar aqui. pode ter certeza. Daqui a pouco a gente está visitando aí. Nós Tá bom. vamos dar uma chegada aí. Muito Tá obrigado bom. novamente Boa pelo sorte aí. trabalho. Tchau, tchau. Um abraço a você. Vamos ver quem vai ter aí. Alô? Quem tá na linha? Alô? 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 Quem tá na linha? É o Luiz Afonso? Luiz Afonso, de Portugal? Exatamente. Epa! O Mendo Caterwin já procurou você ou não? Não. Passei o recado para ele. Ah, legal. Então logo deve procurar aí. Ah, legal. Tudo bem por aí? É, Como está a Santa Terrinha? Tudo. Pelo jeito não está tão frio quanto aí. Pela tua voz, parece que o frio do... Não, aqui do não é o inverno problema pegou. do frio, rapaz. Aqui é a mudança. Porque aqui onde a gente vive no ponto mais quente da Virgínia. Então aqui, Ok. durante o inverno, neva 2 dias. Tem dia que faz calor aqui mesmo. Mas você anda um pouco, daí você pega 10 abaixo de zero. E como a gente viaja muito, às vezes pega 3 climas num dia e fala, não, aqui aguente, pô. Bem, Olavo, eu estou te ligando só para dar um panorama do que tem aqui. Eu encontrei muitos liberais aqui, mas libertários, né? Aham. Agora tem dia 11 de fevereiro tem o plebiscito da descriminalização do aborto. E todos tá a os pressão medonha, liberais né? da internet, todos eles são a favor, né, da descriminalização. E toda vez que a Igreja Católica fala contra, eles dizem mais um ponto a favor do sim. Se a Igreja está falando que é contra... Se a Igreja está contra, deve ser bom, né? Exatamente. Mas também, depois também desse tremendo esforço que a Igreja fez para se desmoralizar assim mesmo, o que ela quer? Conservar a autoridade intacta? Não dá, pô. E aqui também, os Estados Unidos aqui tá meio bem sujo, todo mundo fala mal. Também tem essa coisa, se o americano é a favor, deve ser ruim. Né? Alô? Eu acho que caiu a linha aí do Luiz Afonso. Vê se caiu aí. Liga de novo. Hã? Não, põe outra pessoa aí. Alô? Parece que o Luiz Afonso caiu mesmo a conexão. Mas vamos ter que ficar para a próxima porque o nosso tempo aqui acabou. Muito obrigado a todos pela atenção e até a semana que vem.